Meu nome não importa tanto quanto a verdade que carrego. O que eu preciso contar agora é um peso que está me esmagando o peito há mais de meio século. Eu já passei dos 70 e tantos anos, mas tenho lembrança que nem o tempo consegue apagar, coisa que gruda na alma da gente como espinho de mandacaru. Hoje, antes que Deus me chame, quero soltar esse segredo que calei por tanto tempo. Talvez seja a última vez que minha voz alcance alguém. E é por isso que eu peço, de coração, que você, que está me escutando agora, não me deixe sozinha nessa travessia. Se inscreve nesse canal, porque quando você faz isso, não é só comigo que você está caminhando. É com outras pessoas que também precisam de força para falar o que nunca tiveram coragem. E ainda tem uma coisa boa. Todo mês tem sorteio para os inscritos que mais comentarem e deixarem o like, mas só vale para quem tiver inscrito. Então, já chega junto, que isso ajuda não só a mim, mas a todos que vivem carregando segredos pesados. Eu nasci no sertão do Ceará, num pedaço de chão tão seco que até o vento parecia doente. Era fim dos anos 60, tempo de seca braba, o chão rachado que nem casco de burro, e a barriga da gente roncando dia e noite. Minha mãe dizia que quando a fome aperta, até pedra parece ter gosto. A gente se virava com o pouco que tinha. Mandioca, milho, um feijão miúdo que mal enchia a cuia. Carne, só em festa grande ou quando algum vizinho sacrificava um bode magro. E mesmo assim, cada pedaço era dividido entre 10 bocas. Eu era a quarta de 8 irmãos. Pai trabalhava como vaqueiro em terra alheia, mas quando a seca batia forte, até as vacas iam embora, morrendo no chão duro, e a gente ficava só com a fé e com o couro queimado de sol. Eu aprendi a cozinhar ainda menina, mexendo panela de barro com as mãos miúdas, ralando mandioca até os dedos sangrar, mas sem reclamar. Era o que tinha. Minha mãe sempre dizia que mulher que sabe cozinhar nunca morre de fome. Eu acreditava nisso como quem acredita em promessa de santo. Quando completei 21 anos, chegou uma notícia que mudou meu destino. Uma prima que já morava em Recife mandou carta dizendo que tinha vaga numa casa de família grande, gente rica que precisava de cozinheira. Prometia salário que parecia fortuna perto do que a gente conhecia. Eu lembro do dia que a carta chegou. Minha mãe chorou, me abençoou e me entregou um tercinho pequeno de madeira, dizendo: "Leva com tu, minha filha, que nossa Senhora lhe proteja nessa cidade de gente estranha." Eu apertei aquele terço como quem segura a vida. A viagem foi um suplício. Subi num pau de arara abarrotado de retirantes, passando 3 dias entre poeira e vento quente. As estradas eram de barro batido, o corpo da gente doía de tanto sacolejo, e a comida era farofa com ovo que já estava azeda pelo calor. Quando precisava fazer as necessidades, era no mato mesmo, escondida atrás de pedra. Eu ia olhando o horizonte e pensando: será que a cidade grande vai me engolir ou vai me salvar? Quando cheguei em Recife, parecia que tinha caído noutro mundo. Tanta gente, tanto carro, um barulho que não parava nunca. Me senti pequena, perdida, com medo de atravessar a rua. Minha prima me levou direto para casa onde ia trabalhar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que vi aquele casarão. Portão alto de ferro, jardim cheio de flores, uma fonte no meio com água caindo sem parar, como se ali a seca nunca tivesse chegado. A casa tinha 2 andares, janelas enormes, tudo brilhando. E eu, com minha mala de papelão amarrada em corda, me senti uma formiga entrando em palácio. A dona da casa era uma senhora fina, magra, sempre com perfume forte e olhar desconfiado. Olhou para mim como quem mede um animal. Perguntou se eu sabia fazer pratos finos, dessas comidas de gente que nunca sente fome de verdade. Eu disse que sabia cozinhar o que fosse preciso, que aprendo rápido. E foi assim que comecei minha vida, naquela mansão. Me deram um quartinho nos fundos, perto da lavanderia. Era pequeno, mas tinha cama só para mim, lençol cheiroso e até lâmpada no teto, coisa que eu nunca tinha tido na minha casa do sertão. Na primeira noite não preguei o olho. O colchão afundava macio demais, a luz da rua entrava pela janela e o silêncio da noite era diferente, cheio de barulhos de carro e passos estranhos. Senti saudade do canto dos grilos, do cheiro de lenha queimando, da voz da minha mãe chamando para rezar a novena. Chorei baixinho, com medo de alguém ouvir.
mas me agarrei na esperança de que aquele trabalho ia mudar minha vida e ajudar minha família. A cozinha era um mundo à parte. Geladeira grande, fogão de 6 bocas, panela de aço brilhando. Eu, que só conhecia panela preta de barro, fiquei encantada. Passei os primeiros dias aprendendo receitas que nunca tinha ouvido. Fricassê, risoto, creme de não sei o quê. Quebrei a cabeça, mas fui pegando o jeito. E a patroa, exigente, vivia me lembrando que naquela casa não tinha espaço para erro. Só que, desde cedo, percebi uma coisa estranha. A casa era bonita por fora, mas dentro tinha um silêncio pesado. Os empregados não falavam entre si. Todo mundo de cabeça baixa, como se tivesse medo de respirar. O motorista, a arrumadeira, o jardineiro, todos trabalhavam em silêncio, sem olhar nos olhos de ninguém. Eu achava aquilo esquisito, mas calava. Estrangeira naquela cidade, nordestina pobre, o melhor era ficar quieta. Foi só na segunda semana que vi de perto a filha dos patrões. Uma menina de uns 9 anos, magrinha, cabelo bem penteado, sempre vestida como boneca de vitrine. Mas o que mais me marcou foram os olhos dela, grandes, escuros, tristes, como se carregassem o peso do mundo. Eu estava batendo bolo de fubá quando percebi que ela me espiava da porta. Cumprimentei, chamei para perto, ofereci para ajudar a mexer a massa. Ela se aproximou devagar, tímida, como bicho arisco. Quando lambeu a colher com o resto de massa, abriu um sorrisinho tímido e eu senti meu coração esquentar. Era a primeira vez que via aquela menina sorrir. Aos poucos, ela começou a aparecer mais na cozinha, sempre escondida da mãe. Ficava perto de mim, ajudava a cortar fruta, ouvia minhas histórias do sertão como se fossem contos de outro planeta. Eu falava das festas de São João, do forró, da chuva rara que virava festa, e ela escutava encantada. Mas percebi que tinha algo errado. Ela não brincava, não corria, não falava alto. Era como se tivesse medo de existir. E quando o pai chegava em casa, ela encolhia ainda mais, como passarinho acuado. Um dia, encontrei ela chorando escondida na lavanderia. Perguntei o que tinha acontecido, mas antes que respondesse, a patroa entrou, dura como pedra. Mandou a menina para o quarto e me olhou com frieza. Não se meta no que não lhe diz respeito. Naquele instante, vi no olhar da menina algo que nunca mais esqueci. Um pedido mudo de socorro. Naquela noite, não consegui dormir. O peso daquele olhar não saiu da minha cabeça. Era como se a casa escondesse um segredo sujo, algo que ninguém queria enxergar, mas que gritava em silêncio nos olhos da criança. E foi aí que começou meu tormento. Menina, que se chamava Clarice, me buscava sempre que podia, mas só aparecia na cozinha quando tinha certeza de que a mãe não estava por perto. Era como se aquele espaço fosse o único lugar onde ela respirava sem medo. Teve uma noite que nunca esqueci. Eu tinha acabado de arrumar a cozinha quando ouvi passos na escada. A casa estava quase toda escura, só umas luzes baixas acesas. Reconheci o barulho. Era o pai de Clarice chegando. Ele cumprimentou rápido e subiu, sem olhar para trás. Não. Demorou. Ouvi o piano do andar de cima. Mas não era música bonita, não. Era só uma tecla batendo repetida, seca, como se fosse um pedido de socorro. Me arrepiei. Subi devagar para levar toalhas limpas. E quando passei pelo corredor, vi a porta da sala de música entreaberta. Foi aí que meus olhos viram o que eu nunca mais consegui esquecer. Não vou dizer tudo com palavras cruas, porque até hoje me dói. Mas vi Clarice encolhida no colo dele, as mãozinhas tremendo, apertando uma tecla do piano sem parar. E aquele homem feito, importante na cidade, falando baixinho coisas que gelaram meu sangue. Ela tinha lágrimas correndo pelo rosto e parecia pedir em silêncio que alguém aparecesse. Eu paralisei, tremi como nunca tinha tremido. Quis correr, gritar, mas as pernas não me obedeceram. Quando dei por mim, já estava trancada no banheiro rezando, pedindo a Deus que aquilo fosse mentira. Mas não era. Na manhã seguinte, tentei falar com a patroa. Disse que achava que tinha algo errado, que a menina parecia assustada. Mas antes que eu dissesse mais, levei um tapa no rosto tão forte que ardeu até o osso. Seu lugar é na cozinha. Não invente coisas da minha família. Ela falou com os olhos de gelo. Naquele momento, percebi que ela sabia. Sabia e escolhia se calar. E eu, pobre, nordestina, sem estudo,
O que podia fazer? Quem ia acreditar em mim contra um homem poderoso, advogado respeitado, cheio de amigos grandes? Eu mesma duvidava da força da minha palavra. Mas Clarice começou a me procurar mais. Às vezes, só ficava parada me olhando enquanto eu cortava legumes. Um dia criou coragem e me perguntou baixinho: "A senhora contou para a mamãe?" Eu engoli seco. Como dizer para uma criança que a própria mãe prefere fingir que nada acontece? Eu disse só: "Eu tentei, minha filha." E ela respondeu: "Ela não acredita, né?" Aquilo me rasgou por dentro. Uma menina de 9 anos já sabia que não tinha em quem confiar. Foi nessa época que começamos a trocar bilhetes escondidos. Ela deixava um pedaço de papel enrolado dentro da lata de biscoito de chocolate, que era o doce que mais gostava. Escrevia com letra tremida: "Tenho medo quando ele entra no quarto." Eu respondia: "Você não tá sozinha, eu acredito em você." Era a única forma dela sentir que alguém estava do lado dela. Numa madrugada de chuva, escutei passos no corredor e um choro abafado vindo do quarto dela. Fiquei paralisada debaixo das cobertas, rezando, tremendo. O silêncio daquela casa virou um grito dentro da minha cabeça. De manhã, encontrei Clarice pálida, com olheiras profundas. Ela não disse nada, mas os olhos dela contaram toda a história. Dias depois, encontrei Josefa, a arrumadeira mais velha, e perguntei se ela nunca tinha reparado em nada. Ela suspirou fundo, olhou para os lados e disse: "Aqui é melhor fingir que não vê. Quem fala demais, some." Foi aí que contou da cozinheira antes de mim, uma espanhola chamada Dolores. Ela tinha visto coisas demais e tentou falar. No dia seguinte, foi mandada embora às pressas. Ninguém nunca mais soube dela. Josefa disse aquilo sem olhar nos meus olhos, como quem sabe mais do que pode falar. O medo começou a tomar conta de mim. Todo o canto da casa parecia vigiar meus passos. O motorista, o jardineiro, todos trabalhavam calados, mas eu via nos olhares que também sabiam. Só que ninguém tinha coragem de falar. Era como se a mansão fosse um cativeiro dourado, onde todo mundo era cúmplice pelo silêncio. Eu não dormia mais direito. Rezava o terço até gastar as contas de madeira, pedindo a Deus para mostrar uma saída. Foi então que pensei no padre da família. Homem de igreja, respeitado, amigo dos patrões. Levei dias criando coragem até procurar. Quando contei o que tinha visto, esperando ajuda, o padre baixou os olhos e disse que talvez fosse imaginação minha, que Clarice era sensível demais, que eu podia ter entendido errado. Eu senti uma revolta, tão grande que pensei que ia desmaiar. Até a igreja se calava. Até quem devia proteger os inocentes se escondia atrás das aparências. Foi aí que entendi. Eu estava sozinha. Só eu e aquela menina contra um mundo inteiro de gente poderosa que preferia fingir que não via. E se você está me ouvindo até aqui e sentiu esse peso dentro do coração, eu quero te pedir uma coisa especial. Se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, considere clicar no botão "Valeu demais". Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que ninguém mais tem coragem de contar. É assim que a gente consegue fazer com que essas palavras cheguem a quem também precisa acordar para a realidade que vive escondida. Naquele tempo, eu só pensava em como poderia salvar Clarice, mas o medo me engolia. Eu tinha minha mãe doente lá no sertão, dependendo do dinheiro que eu mandava. E se eu fosse mandada embora? E se sumissem comigo, como aconteceu com a cozinheira antes de mim? A cada bilhete que encontrava escondido na lata de biscoito, meu coração sangrava mais. E cada vez que eu olhava para a menina, eu via que ela não ia aguentar muito tempo daquele jeito. Formato de estrela. Fazia cuscuz doce só para ver um sorrisinho escapar. Mas nada apagava aquele medo que morava nela. O pior era quando o pai chegava. Eu via os ombros dela encolherem, o corpo se retraindo, como se quisesse desaparecer. Numa noite, voltei da cozinha para pegar um casaco esquecido e vi uma cena que me dilacerou por dentro. O doutor estava sentado na sala de estar, mostrando um livro de fotos para visitas importantes, políticos e juízes que riam e elogiavam. E ali, no meio deles, estava Clarice, forçada a tocar piano como se fosse atração. Ele dizia: "Minha filha é um prodígio, tão educada." Mas eu via que os dedos dela tremiam no teclado, que o sorriso era pintado. Ninguém percebia o terror nos olhos da menina. Ou, se percebiam, fingiam não ver. Eu me senti sufocada.
Saí da sala com o coração batendo descompassado, sabendo que aquelas paredes guardavam mais sujeira do que qualquer esgoto. Foi pouco depois desse dia que aconteceu algo que quase mudou tudo. Clarice fugiu. Acordamos uma manhã com a casa em alvoroço, a patroa chorando, o doutor ligando sem parar. 3 viaturas da polícia na porta, vizinhos cochichando. O que eu soube depois foi que ela tinha saído de madrugada com uma mochilinha e o ursinho de pelúcia. Eu tremi só de imaginar uma menina de 9 anos sozinha pelas ruas de Recife, com chuva e frio. Passei o dia rezando, pedindo a Deus que ela não fosse parar em mãos piores do que as de onde tentava fugir. Encontraram Clarice horas depois, encolhida num banco de praça, tremendo, abraçada no ursinho. Foi uma senhora que chamou a polícia. Quando trouxeram a menina de volta, viu o olhar dela se apagar mais um pouco. A mãe abraçou na frente dos policiais, fez cena de mãe desesperada. Mas assim que a porta fechou, arrastou a menina pelo braço e gritou: "Que vergonha você nos fez passar! O que os vizinhos vão pensar? O que os amigos do seu pai vão dizer?" O quarto dela virou castigo. Eu ouvi choro abafado até tarde da noite. E mais uma vez, silêncio pesado tomou a casa. Foi nesse mesmo período que comecei a trocar bilhetes com Clarice de forma mais séria. Um dia, dentro da lata de biscoito, encontrei um papel amassado. "Ninguém acredita em mim, mas eu confio na senhora. Me ajude a sair daqui." Eu tremi segurando aquele bilhete. Escrevi de volta: "Eu acredito em você. Aguenta firme, eu vou dar um jeito." Escondi na lata e chorei até molhar o travesseiro. Eu sabia que precisava agir. Mas como? Eu era só uma empregada, sem estudo, sem família na cidade, sem poder. E ele era um homem de influência, com amigos na política, no tribunal, até na igreja. Poucos dias depois, a patroa me chamou no escritório. Disse que sabia que minha mãe no sertão precisava de uma operação e colocou um envelope de dinheiro sobre a mesa. 5.000 cruzeiros. Era mais do que eu podia ganhar em um ano. Disse que era presente, mas os olhos dela diziam outra coisa. Eu entendi. Na hora, não era presente, era preço pelo meu silêncio. Eu saí de lá com aquele envelope queimando na mão, sentindo nojo, mas também com o coração dividido, porque era dinheiro que podia salvar a vida da minha mãe. Passei a noite inteira chorando, rezando, pedindo a Deus uma resposta. No fim, mandei o dinheiro para o sertão. Minha mãe operou, sobreviveu e ganhou mais alguns anos de vida. Mas a cada batida do coração dela, eu sentia a culpa arder em mim, porque aquele dinheiro era sujo, comprado com o sofrimento de uma criança. O que me sustentava eram os pequenos momentos com Clarice. Um dia, ela me perguntou: "Tia, e se eu fosse morar no sertão com a senhora, será que meu pai nunca ia me encontrar?" Meus olhos encheram de lágrimas. Ela sonhava em trocar o luxo da mansão por uma casinha simples, só para escapar do inferno. Eu prometi que ia escrever cartas para ela todo mês, não importasse onde estivesse. Ela sorriu pequeno e disse: "Pelo menos alguém acredita em mim." Mas o doutor não demorou a agir. Pouco tempo depois da tentativa de fuga, anunciaram que Clarice ia estudar fora, num colégio interno na Suíça. Disseram que era oportunidade única, que ia ser pro bem dela. Mas eu sabia a verdade. Queriam esconder a menina, calar a voz dela. Eu vi a menina descendo as escadas com malas, pálida, os olhos fundos. Antes de partir, ela veio até a cozinha e colocou um papel dobrado na minha mão. "Escreva para mim, por favor. Não me deixe sozinha." Eu apertei aquele papel contra o peito, sem conseguir segurar as lágrimas. A despedida foi doída. Clarice se agarrou em mim com força, como quem se despede de um pedaço de chão firme. O carro levou embora a única voz inocente daquela casa. E eu fiquei ali, parada no portão, com o coração esmagado, sabendo que talvez nunca mais fosse ver aquela menina. Depois da partida dela, a casa mudou. A patroa bebia cada vez mais, misturando comprimidos e vinho. O doutor parecia mais tranquilo, confiante, preparando-se para a carreira política. E eu, com o silêncio preso na garganta, virei cúmplice pelo medo. Escrevi cartas para Clarice durante meses. Recebi uma resposta curta: "Aqui é frio, mas pelo menos ninguém entra no meu quarto de noite." Essa frase ficou gravada na minha alma como ferro quente. O tempo passou e eu finalmente pedi demissão. Saí daquela casa carregando mais do que uma mala de papelão. Saí carregando um segredo que me corroeu por décadas. Vi Clarice,
Pela última vez só muitos anos depois, já adulta, dando entrevista na televisão, contando a própria história. Eu chorei de soluçar, vendo que ela tinha sobrevivido, que tinha virado mulher forte, apesar de tudo. E agora eu falo direto pra você que tá me ouvindo. Se essa história tá te apertando o peito, se você consegue imaginar essa cena como se fosse você ali, eu quero pedir uma coisa do fundo da minha alma. Se inscreve no canal agora. Isso ajuda a levar histórias como essa para mais pessoas. E todo mês tem sorteio para os inscritos que comentarem e derem like. Mas só vale para quem tiver inscrito. E mais, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Você teria tido coragem? Teria falado? Eu quero ler o que você sente, porque cada palavra sua pode ser força para alguém que ainda vive preso no silêncio. Paredes, só que agora era mais carregado ainda. Eu andava pelos corredores como quem pisa em ovos, sempre com medo de topar com a patroa ou o doutor. O quartinho onde Clarice dormia ficou fechado, e só de passar na frente me dava um aperto no peito, como se as paredes guardassem os gritos abafados que ninguém nunca quis ouvir. Eu continuei trabalhando por um tempo, porque ainda precisava do dinheiro. Minha mãe no sertão estava se recuperando da operação e precisava de remédio. Toda vez que chegava a carta dela dizendo que estava melhor, que agora conseguia respirar sem tanta falta de ar, meu coração se enchia de gratidão. Mas junto vinha a culpa. Eu sabia que a saúde dela tinha sido comprada com dinheiro sujo, dinheiro que a patroa me deu só para me calar. Era como se cada comprimido que minha mãe tomava viesse acompanhado da dor de Clarice. O doutor parecia outro homem depois que a menina foi embora. Andava mais leve, sorria mais, trazia políticos, empresários, gente importante para jantar na mansão. Eu servia as mesas calada, mas dentro de mim queimava uma revolta que não tinha por onde sair. Ele se vangloriava da filha, dizia para todos: está estudando na Europa, um dos melhores colégios, vai ser brilhante. E eu, ouvindo aquilo, lembrava dos olhos de Clarice me pedindo ajuda. Era como ver um criminoso recebendo aplausos. A patroa, por outro lado, afundava cada vez mais em remédios e bebida. Começava o dia com comprimidos coloridos, terminava com taças de vinho. Às vezes eu a encontrava chorando sozinha no quarto, outras vezes rindo alto sem motivo, mas na frente dos outros mantinha sempre aquele sorriso falso de dama respeitável. Eu via claramente que aquela mulher sabia de tudo e escolhia engolir em silêncio, porque o dinheiro e a aparência pesavam mais do que a vida da própria filha. Eu tentava seguir a vida, mas as noites eram tortura. Eu deitava na minha cama e revivia cada cena. Os olhos de Clarice, o som seco da tecla do piano, o sussurro nojento do doutor. Rezava o terço até adormecer de cansaço. Muitas vezes sonhava que estava de volta no sertão, correndo entre mandacaros, ouvindo o galo cantar, minha mãe me chamando para tomar café com cuscuz. Mas quando acordava, era sempre dentro daquela mansão, cercada de luxo podre e silêncio cúmplice. Foi nesse tempo que comecei a escrever cartas para Clarice. No início, escrevia toda semana. Contava coisas simples, para ela não se sentir tão sozinha. Falava das plantas do jardim, das receitas novas que aprendi, até do cachorro do vizinho que ficava latindo o dia inteiro. No final, sempre dizia: você não está só, eu acredito em você. Eu sabia que talvez ela nunca recebesse, que os pais dela poderiam interceptar, mas mesmo assim escrevia. Era como se cada carta fosse um pedaço de mim tentando chegar até ela. E então, um dia, recebi resposta. Um envelope simples, com letra infantil, tremida. Dizia: tia, aqui é frio. A comida não é boa como a sua, mas pelo menos ninguém entra no meu quarto de noite. Quando li essa frase, minhas pernas fraquejaram. Senti um alívio por saber que ela estava longe do pai, mas ao mesmo tempo uma tristeza imensa, porque uma criança de 9 anos precisava agradecer por algo tão básico quanto dormir em paz. Guardei aquela carta dobrada dentro do meu terço, como se fosse relíquia. Os meses foram passando. Eu já não aguentava mais viver naquela casa. O cheiro da mentira, do poder, da falsidade, me sufocava. Pedi demissão. A patroa não me impediu, até me deu uma carta de recomendação, mas antes de eu sair, me disse com aquele olhar frio:
Espero que você tenha aprendido que certas coisas é melhor não ver, não ouvir, não falar. Saí da mansão com minha mala de papelão, a mesma com que cheguei, mas dentro carregava um peso que ia comigo para onde fosse. Arrumei emprego num restaurante pequeno na cidade. O salário era menor, mas pelo menos eu podia respirar. Com o tempo, conheci um homem bom, português viúvo, dono de padaria. Me casei e juntos compramos um pedacinho de terra no interior de Pernambuco. Ali, comecei de novo, plantando, criando galinha, vivendo uma vida simples. Mas por mais que eu tentasse, nunca consegui esquecer Clarice. Os anos viraram décadas. Vi minha mãe envelhecer com saúde, graças àquela operação. Vi a vida mudar, o Brasil mudar, mas dentro de mim nada mudava. A culpa continuava latejando. Às vezes me perguntava: será que Clarice tinha sobrevivido? Será que tinha crescido forte? Ou será que o silêncio tinha matado a alma dela? Eu não tinha resposta. Foi só em 2018 que descobri. Estava em casa, sozinha, vendo televisão. O programa anunciava: hoje vamos entrevistar Clarice Almeida, filha de ex-deputado, que acaba de lançar um livro de memórias. Quando ouvi aquele nome, quase deixei a panela cair da mão. Olhei para a tela e vi uma mulher de 40 e tantos anos, cabelo curto, óculos grossos, mas os olhos eram os mesmos, grandes, tristes, carregando 100 anos de dor. Ela falou calmamente, contou que foi vítima de abusos do próprio pai durante a infância. Disse que tentou pedir ajuda para a mãe, para o padre, para os professores, mas ninguém acreditou. Eu chorei como criança vendo aquilo. No meio da entrevista, ela disse: mas tinha uma cozinheira boa na casa, uma mulher que acreditou em mim. Ela tentou me ajudar, escreveu cartas que me davam força. Nunca mais tive notícias dela, mas guardo no coração. Quando ouvi isso, caí de joelhos no chão. Depois de tantos anos, ela ainda lembrava de mim. Naquele dia, decidi que não ia morrer com esse peso guardado. Escrevi para a editora dela, pedi ajuda dos sobrinhos para mandar mensagens. Meses depois, o telefone tocou. Do outro lado, a voz madura mas reconhecível. Maria, é a senhora mesmo? Eu chorei tanto que mal consegui responder. Uma semana depois, Clarice veio me visitar. Quando ela desceu do carro e me abraçou, senti como se o tempo tivesse voltado. Ela não era mais a menina assustada. Agora era mulher firme, psicóloga, dedicada a ajudar crianças que passaram pelo que ela passou. Conversamos o dia inteiro. Contei tudo. Da minha tentativa de falar com a patroa, do padre que se calou, do dinheiro que aceitei. Pedi perdão. Ela segurou minhas mãos e disse: a senhora não me abandonou. Foi a única que viu e acreditou. Não se culpe pelo que não pôde fazer. O culpado era ele e todos, que escolheram se calar. Foi a primeira vez em 50 anos que senti paz. E se você está me ouvindo até aqui e essa história mexeu com sua alma, eu quero abrir meu coração. Se sentir no peito que essa mensagem deve chegar a outras pessoas, clique no botão "Valeu demais". Esse gesto pequeno, mas cheio de significado, ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que ninguém tem coragem de contar. É assim que a gente leva luz e coragem para quem está preso no silêncio. Obrigada, de coração. Anos de distância. Sentamos na varanda, o sol do entardecer se escondendo atrás das árvores, e eu comecei a falar. Minha voz tremia, mas eu precisava abrir meu coração de uma vez por todas. Contei a ela como eu tinha visto tudo, como fui covarde de me esconder no banheiro rezando, como tentei alertar a mãe dela e só recebi um tapa e ameaças. Disse que procurei o padre, esperando encontrar amparo, e ele me mandou calar e rezar porque eu não podia julgar. Contei de quando recebi o envelope de dinheiro e como aquele dinheiro pagou a operação que salvou a vida da minha mãe. A cada palavra, sentia meu corpo tremer mais. E no fim, com lágrimas escorrendo, pedi perdão. Perdão por não ter feito mais, por não ter sido a força que ela precisava. Clarice me ouviu sem interromper, só segurando minhas mãos com força. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Tia Maria, a senhora não tem que pedir perdão. A senhora foi a única que viu, a única que acreditou. Se não fosse a senhora, eu teria pensado que eu estava louca, que realmente tudo era invenção da minha cabeça. Mas a senhora me deu uma coisa que ninguém mais me deu: a certeza de que eu não estava sozinha.
Essas palavras caíram em mim como bálsamo e faca ao mesmo tempo. Bálsamo porque senti que de algum jeito eu tinha ajudado. Faca porque percebi que uma criança precisou se agarrar à cozinheira da casa para sobreviver, já que todos os outros adultos escolheram virar o rosto. Clarice contou da vida dela no exterior. Disse que passou a adolescência em colégios internos frios, onde se sentia exilada. Tentou várias vezes tirar a própria vida, porque a dor que carregava era maior do que conseguia suportar. Chorou sozinha em dormitórios cheios de meninas que não entendiam o silêncio dela. Mas depois, quando cresceu, buscou terapia, estudou psicologia, mergulhou em livros para tentar entender sua própria dor. E hoje era exatamente isso que fazia. Atendia crianças, vítimas de traumas, ajudava outras meninas e meninos que viveram o que ela viveu. Meu pai nunca vai pagar pelo que fez, ela disse, olhando fixo para o horizonte. O tempo passou, a lei não alcança mais, e mesmo que alcançasse, a palavra dele sempre foi mais forte que a minha. Mas contar minha história já é uma forma de justiça. E encontrar a senhora agora, depois de tanto tempo, é como fechar um ciclo que ficou aberto dentro de mim. Eu chorei mais uma vez, segurando as mãos dela, sentindo o peso de tudo que não pude fazer e, ao mesmo tempo, a gratidão de saber que ela sobreviveu. Disse a ela: minha filha, o sistema todo foi feito para calar nós duas. Você, criança sem voz. Eu, mulher pobre, nordestina, sem estudo. Mas veja só, nós duas vencemos o silêncio. A senhora contando para o mundo, eu contando agora a verdade. Pode ter demorado, mas o silêncio não venceu. Passamos o resto do dia juntas. Joaquim, meu marido, preparou café com bolo de macaxeira. E Clarice comeu dizendo que era o melhor sabor que lembrava da infância. Rimos, choramos, ficamos abraçadas. Quando a noite caiu e ela se despediu, prometeu voltar sempre. E eu fiquei na varanda, olhando o carro sumir estrada afora, sentindo que pela primeira vez em 50 anos eu podia respirar fundo sem o mesmo peso esmagando meu peito. Depois desse reencontro, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já tinha 79 anos, corpo cansado, mas parecia que um pedaço de juventude tinha voltado quando abracei aquela mulher que um dia foi a menina que tentei proteger. Passei noites pensando em tudo que ouvi dela, sobre as tentativas de suicídio, sobre o abandono, sobre a coragem de falar publicamente depois de tanto tempo. E cada vez que lembrava, eu pensava: quantas Clarices existem por aí, escondidas em mansões, em casas simples, em qualquer canto, caladas porque os adultos preferem fingir que não veem. Foi nesse ponto que comecei a falar. Não só aqui agora, gravando minhas palavras, mas também em encontros da igreja, com vizinhos, nas rodas de conversa. Contava minha história como quem arranca o veneno do corpo. E percebi que cada vez que eu falava, alguém me olhava com lágrimas nos olhos e dizia: eu também vivi algo parecido. Era como se abrir a boca fosse acender luz em porões que estavam escuros há décadas. Mas mesmo com essa leveza, a culpa ainda voltava às vezes. Em noites silenciosas, deitava na cama e lembrava de Clarice criança, deitada no piano, chorando calada. E eu rezava de novo, pedindo a Deus que me perdoasse por ter me calado naquela noite, por não ter quebrado a porta e tirado ela dos braços do pai. Por mais que eu soubesse que sozinha eu não teria força, meu coração de mãe de criação sempre me dizia que eu podia ter feito mais. O reencontro com Clarice também trouxe à tona lembranças que eu tinha tentado enterrar. O cheiro da mansão, os olhares dos empregados calados, os bilhetes escondidos, o som da tecla repetida no piano. Tudo voltou vivo dentro de mim. E eu sabia que, se não contasse essa história, ia morrer sufocada pelo silêncio. Foi por isso que aceitei gravar esse depoimento, para que fique registrado, para que nenhuma criança precise viver o que Clarice viveu sem que alguém diga em voz alta: eu acredito em você. Eu lembro de quando minha mãe ainda era viva, lá no sertão, me dizia: filha, o silêncio é uma faca de dois gumes. Às vezes ele protege, mas outras vezes ele mata. E hoje entendo o peso dessas palavras. Meu silêncio salvou minha mãe, porque o dinheiro sujo pagou a operação dela, mas também feriu Clarice, porque minha boca fechada foi como um cadeado prendendo a voz dela. Esse é o peso que vou carregar até o fim dos meus dias. Hoje, já velha,
Sei que não adianta mais remoer o que poderia ter feito. O que posso é falar agora, com toda a força que ainda tenho. Dizer que, se você que me ouve conhece alguém passando por dor escondida, não vire o rosto. Não se cale como eu me calei. O silêncio só fortalece o mal. Clarice agora viaja ao Brasil com seu livro, dá palestras, ajuda outras vítimas. Quando vejo ela na televisão ou quando recebo uma mensagem dela no celular, porque hoje já tem essa facilidade, coisa que não existia no meu tempo de moça, meu coração se aquece. Eu penso, ela venceu. Mesmo que a justiça dos homens nunca tenha alcançado o doutor, a verdade venceu o silêncio. E eu sigo aqui, na varanda do meu sítio, com Joaquim do meu lado, os passarinhos cantando e a lembrança daquela menina que um dia lambeu a colher de massa de bolo escondida da mãe. Essa lembrança me mantém viva, porque ela me lembra que até nos lugares mais escuros ainda pode existir um fio de bondade, uma mão estendida. A cada palavra que digo agora, sinto que estou libertando não só a mim, mas também todas as vozes caladas que vivem dentro dessas histórias. Mesma, passei dias inteiros lembrando cada detalhe da nossa conversa, cada palavra que saiu da boca dela. Era como se, depois de 50 anos, finalmente alguém tivesse aberto a janela de um quarto escuro onde eu vivi trancada. O ar entrava, mas junto vinha também o cheiro das feridas que nunca cicatrizaram. Eu sabia que, embora Clarice tivesse se tornado mulher forte, a criança dentro dela ainda chorava. E isso eu via nos olhos dela, mesmo quando sorria. Ela começou a me escrever de novo, mas dessa vez cartas de mulher para mulher. Não eram mais bilhetes escondidos dentro de uma lata de biscoitos. Eram palavras abertas, contando do trabalho dela, das crianças que atendia. Uma vez ela me escreveu: Tia Maria, cada criança que chega até mim é como se fosse eu mesma chegando na sua cozinha, olhando para os seus olhos e esperando ouvir. Eu acredito em você. Quando li isso, chorei tanto que molhei a carta toda, porque percebi que aquela frase, simples, tinha sido a única tábua de salvação que dei a ela naquela casa podre. Mas com essa aproximação veio também um peso maior. Quanto mais eu falava com Clarice, mais minha consciência cutucava. Por que não gritei? Por que não corri até a polícia? Por que não fui capaz de enfrentar aquele homem? Era como se o passado nunca me deixasse descansar. Eu vivia com um pé na horta, plantando couve, cuidando das galinhas, e outro pé no corredor escuro da mansão, ouvindo o som de uma tecla de piano repetida sem parar. Uma noite, sentei na cama e disse para Joaquim: Meu velho, sinto que tô carregando chumbo no peito. Parece que, mesmo depois de contar tudo, ainda tem uma parte de mim presa naquele silêncio. Ele, sempre paciente, segurou minha mão calejada e respondeu: Maria, às vezes a gente não consegue mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que ainda está acontecendo dentro da gente. A senhora falou, abriu a boca, quebrou o silêncio. Isso já é vitória. As palavras dele foram como abraço quente, mas ainda assim, dentro de mim, a luta continuava. Eu lembrava do padre me mandando calar, lembrava do tapa da patroa, do envelope cheio de dinheiro, da cozinheira espanhola que desapareceu, do jardineiro mandado embora por falar o que não devia. Tudo isso voltava como se fosse ontem. E eu pensava, quantas pessoas ao longo dos anos escolheram se calar, se vender, se esconder? Não éramos só eu e Clarice. Era um sistema inteiro de silêncio e conivência. Clarice, nas cartas, sempre reforçava: não se culpe. A senhora foi a única que tentou. O que aconteceu comigo não foi culpa sua. Foi culpa dele e de todos que tinham poder e escolheram virar o rosto. Mas mesmo ouvindo isso, dentro de mim a culpa era teimosa, porque eu sabia, por mais que tivesse tentado, no fim eu ainda tinha abaixado a cabeça. Foi nesse tempo que comecei a participar de encontros de mulheres na comunidade. Não era nada grandioso, não. Era roda simples, com cadeira de plástico, café passado na hora, bolo de fubá no meio da mesa. Mas ali eu percebi que não era só eu que carregava um segredo. Cada mulher que falava trazia uma dor guardada. Uma dizia que apanhou calada do marido por anos. Outra dizia que perdeu filho porque ninguém acreditou nela quando pediu ajuda no hospital. Outra confessava que tinha visto coisa errada acontecer na vizinhança, mas ficou quieta por medo. E eu pensava,
O silêncio é uma praga que se espalha, sufoca e mata. Foi ali, no meio dessas mulheres, que decidi que não ia mais calar nunca, que minha boca, mesmo velha e cansada, ia servir para dar voz a quem não tinha. Comecei a contar minha história, não com todos os detalhes mais pesados, porque eu sabia que certas palavras ferem só de ouvir, mas contava o suficiente para que cada uma entendesse que o silêncio não protege, só prolonga a dor. E cada vez que eu falava, alguém se aproximava depois e dizia: Maria, eu precisava ouvir isso. Eu achava que era só comigo. Eu voltei a escrever também. Peguei um caderno velho, capa azul, e comecei a anotar tudo. Cada lembrança, cada detalhe, cada lágrima. Escrevia como quem reza, como quem liberta o coração. Era minha forma de deixar registrado, de garantir que quando eu partisse, minha voz não fosse enterrada junto comigo. Clarice me visitou outras vezes. A cada visita, eu via mais força nela, mas também via as marcas que nunca iriam sumir. Ela falava com segurança, mas às vezes, no meio de uma frase, a voz falhava. Era como se a menina ainda gritasse dentro dela. Uma vez, olhando para as árvores do sítio, ela disse: Tia, sabe qual foi a maior cicatriz que ficou? Não foi o que ele fez. Foi o fato de ninguém ter acreditado em mim. O que mais mata não é a dor em si, é a solidão da dor. Essas palavras ficaram gravadas em mim como ferro quente. Eu sei que talvez quem esteja me ouvindo agora também já tenha sentido essa solidão da dor. E se for o seu caso, eu quero lhe dizer, você não está só. Pode ser que o mundo não tenha acreditado em você, mas eu acredito. Essa voz que sai da boca de uma velha nordestina é para dizer que sua dor é real e que não precisa ficar guardada no fundo do peito. E se essa mensagem está tocando algo aí dentro do seu coração, se sentir que precisa apoiar para que mais pessoas recebam palavras assim, eu quero lhe pedir com carinho. Clique no botão Valeu demais. Esse gesto pequeno fortalece essa corrente de luz e me ajuda a continuar espalhando histórias que não podem ser esquecidas. Eu agradeço de coração. Com o tempo, percebi que não era só Clarice que precisava ser salva. Eu também precisava, porque o silêncio tinha me transformado em sombra. Tinha me feito viver metade da vida como se fosse fantasma, andando pela casa, cumprindo obrigações, mas sem alma. Só quando comecei a falar que senti que a vida voltava para o meu corpo. E foi Clarice, aquela menina de 9 anos que um dia lambeu, colher de massa escondida, quem me devolveu a coragem de falar. Hoje, quando olho para o passado, não vejo só dor. Vejo também resistência, porque mesmo fraca, eu tentei. Mesmo calada, eu escrevi bilhetes. Mesmo assustada, eu olhei nos olhos dela e disse: Eu acredito em você. E às vezes, isso é o que salva uma vida. Uma única pessoa a acreditar. No fundo, sei que não vou viver muito mais tempo. O corpo já está cansado, a idade pesa. Mas se eu morrer amanhã, quero que fique registrado. Clarice sobreviveu, eu sobrevivi. E nós duas quebramos o ciclo de silêncio que parecia impossível de ser rompido. E você que está aqui comigo até agora, eu quero lhe pedir mais uma vez. Se inscreve no canal. Não é só botão não. É um gesto que ajuda essas histórias a chegarem onde precisam chegar. Cada inscrição é como se fosse uma vela acesa em quarto escuro. E comenta aqui embaixo também. Você já viveu um silêncio que te machucou? Já guardou algo que parecia te sufocar? Compartilha comigo e com essa comunidade. Às vezes falar é o primeiro passo para a cura. Doces, vez ou outra, alguém puxava a conversa. E sempre tinha aquele silêncio no meio das frases. Aquele olhar perdido, como se a pessoa quisesse contar algo, mas não sabia se podia. Era aí que eu falava baixinho. Olha, minha filha, eu sei o que é carregar segredo que sufoca. Se precisar, eu escuto. E como mágica, muita gente desabava. Uma vizinha me contou que sofreu humilhações a vida inteira do próprio pai e nunca tinha falado com ninguém. Outra disse que foi enganada pelo patrão, prometeu salário que nunca pagou e ela passou fome para não perder o emprego. Outra ainda confessou que apanhava calada, porque tinha medo do que os vizinhos iam dizer se ela largasse o marido. Eu percebi que o silêncio é como mofo. Ele gruda nas paredes da alma e vai crescendo no escuro. E a única forma de acabar com ele é abrir a janela, deixar o vento entrar, mesmo que traga poeira junto.
Com Clarice, minhas conversas eram ainda mais profundas. Ela dizia: Tia Maria, cada criança que atendo hoje é como se eu estivesse ajudando aquela menina que eu fui. Mas ainda dói. Ainda acordo de madrugada com pesadelos. Ainda tenho medo de ficar sozinha em quarto escuro. O passado não some, só aprende a conviver. Essas palavras me atravessavam feito faca, porque eu queria tanto poder arrancar de dentro dela essa dor, como quem arranca espinho do pé. Mas sei que não dá. A única coisa que posso fazer é estar junto, segurar a mão dela e repetir: você não tá só. Uma tarde, sentamos na sombra do pé de mangueira aqui do sítio. O vento balançava as folhas e ela me disse algo que nunca esqueço. Sabe, tia, eu vivi muitos anos achando que meu valor estava em esconder minha dor, porque toda vez que eu tentava falar, diziam que era invenção. Eu aprendi a calar. Mas quando publiquei meu livro e recebi tantas cartas de mulheres e homens dizendo: eu também vivi isso e nunca falei, eu entendi que a verdade não me diminui. Pelo contrário, ela me liberta. Eu fechei os olhos e senti aquelas palavras entrando no meu peito, e percebi que comigo era igual. Por décadas eu vivi acreditando que meu silêncio me protegia. Protegia minha mãe, protegia meu sustento, protegia minha vida em São Paulo. Mas no fundo, o silêncio só me prendeu numa prisão sem grades. Depois que Clarice foi embora daquela visita, eu fiquei noites inteiras sentada na varanda, olhando para o céu estrelado, pensando em como o destino da gente pode mudar com uma única decisão. Se eu tivesse gritado naquela noite, talvez minha vida tivesse tomado outro rumo. Talvez eu tivesse morrido, talvez tivesse sido jogada na rua sem nada. Mas também talvez tivesse salvado Clarice de anos de dor. Esse talvez era como fantasma me rondando. Mas junto com a culpa, vinha também uma certeza. Eu precisava transformar essa dor em voz. Era a única forma de dar sentido a tudo que vivi. Um dia, Clarice me ligou. A voz dela vinha firme, mas embargada. Tia, vou dar uma palestra em Fortaleza e queria muito que a senhora fosse. É importante para mim. Eu gelei. Nunca tinha subido num palco, nunca tinha falado em microfone. Mal conseguia contar minha história para vizinhas. Imagine diante de tanta gente. Mas ela insistiu. A senhora não precisa discursar. Só precisa estar lá. Sua presença me dá força. Com o apoio de Joaquim, peguei estrada com ela. A viagem foi longa e o coração batia forte dentro do peito. Quando chegamos, vi um auditório cheio de gente. Crianças, mulheres, homens, todos atentos. Clarice subiu ao palco, pegou o microfone e começou a falar. Eu vi na voz dela a força de quem transformou a dor em luta. Ela contou sua história, falou do silêncio, falou da importância de acreditar nas vítimas. E então, de repente, ela disse: mas eu não estive completamente sozinha. Houve uma mulher simples, nordestina, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Ela está aqui hoje. Meu coração quase parou. O público todo olhou para mim e eu quis enfiar a cabeça num buraco. Mas Clarice me chamou. Tia Maria, venha aqui. Tremendo, subi devagar. As pernas pareciam de algodão. Quando cheguei perto dela, ela segurou minha mão e disse no microfone: essa é a mulher que um dia me disse a frase que salvou minha vida. Eu acredito em você. O auditório inteiro levantou e bateu palma. Eu chorei como criança, abraçada nela. Nunca tinha me sentido tão pequena e tão grande ao mesmo tempo. Pequena, porque eu sabia que não tinha feito tudo o que podia. Grande, porque percebi que aquele gesto simples, acreditar, tinha sido suficiente para manter Clarice de pé até hoje. Depois da palestra, muitas pessoas vieram falar comigo. Uma senhora disse: eu também fui calada a vida inteira. Hoje, vendo a senhora aqui, sinto que posso falar. Uma moça jovem me abraçou e chorou no meu ombro. Eu entendi ali que minha missão não era mais guardar silêncio. Era falar, falar até minha última respiração, porque minha voz podia acender coragem em outros corações. Voltei para casa com o coração cheio. Joaquim me olhou e disse: minha Maria, a senhora agora não é só cozinheira ou esposa. A senhora é testemunha, é voz de muitas que nunca conseguiram falar. Essas palavras dele me acompanharam até hoje. Mas não pense que depois disso tudo ficou leve. Não. As lembranças ainda me visitavam como sombra. Às vezes, no meio da noite, eu acordava suando,
ouvindo o som daquela tecla, de piano repetida. Outras vezes, me pegava parada diante do espelho perguntando: será que Clarice me perdoou de verdade? E sempre que eu lembrava do envelope de dinheiro, sentia gosto amargo na boca. Foi Clarice quem me ensinou a olhar de outra forma. Numa de nossas conversas, ela disse: tia, não veja aquele dinheiro como mancha, veja como vida. Graças a ele, sua mãe viveu mais 10 anos, e graças a isso, a senhora pôde estar comigo agora. Tudo se conecta, até a dor. Eu nunca tinha pensado assim, e essa forma de olhar trouxe uma paz que eu não conhecia. O tempo foi passando, e nossa ligação só crescia. Mesmo de longe, ela sempre mandava mensagem, às vezes só dizendo: estou pensando na senhora. Eu respondia: estou rezando por você. E assim seguimos. Duas mulheres ligadas por uma dor antiga, mas também por uma esperança nova. Sabe, eu penso muito em quem está me ouvindo agora. Talvez você também carregue um segredo pesado, uma culpa que não deixa dormir, um silêncio que te prende. E eu quero dizer, sua voz importa. Pode ser fraca, pode sair tremida, mas ela importa. Porque o silêncio, esse danado, só alimenta o mal. Foi por isso que aceitei gravar minha história. Não para me aliviar sozinha, mas para que cada pessoa que escutar sinta que não está só. E para que entenda que sempre há um amanhã, mesmo quando o hoje parece escuro demais. Morte me esperando. Vejo uma menina de tranças compridas, sentada num banco de piano, apertando sempre a mesma tecla, com lágrimas correndo pelo rosto. E vejo também a mulher que essa menina virou, de pé, firme, falando para o mundo inteiro a verdade que tentaram calar. Essa imagem me acompanha dia e noite, como se fosse a lembrança e a redenção juntas. Foram anos e anos carregando silêncio como quem carrega pedra no peito. E agora, quando conto minha história, sinto como se essa pedra fosse se quebrando em pedacinhos e virando pó levado pelo vento. É claro que a dor nunca some por inteiro. As noites de insônia ainda vêm. As lembranças ainda me pegam de surpresa, quando sinto o cheiro de bolo no forno, quando ouço uma criança rindo, quando vejo um pai abraçando a filha. Nessas horas, meu coração se aperta, mas também agradece, porque sei que mesmo no meio da dor, ainda restou a chance de falar. Depois da palestra que fui com Clarice em Fortaleza, minha vida mudou de vez. A comunidade começou a me chamar para falar em encontros, em escolas, até em rádio local. Eu, que sempre achei que minha voz não valia nada, agora via gente se levantando, chorando, agradecendo só porque eu dizia: eu acredito em você. Foi aí que entendi que não precisa ser doutor, nem padre, nem político para mudar o destino de alguém. Às vezes basta escutar, basta dar crédito, basta não virar o rosto. Clarice seguiu firme na caminhada dela. Escreveu outro livro, deu entrevistas, viajou o Brasil todo. Eu assistia na televisão e chorava, com o peito cheio de orgulho. Quando ela dizia: eu sobrevivi porque alguém acreditou em mim, eu sentia que aquele pedaço de coragem que dei a ela tinha se multiplicado em milhares de corações espalhados por esse país. Mas também vieram notícias tristes. Um dia, passando o jornal, vi que o Dr. Ricardo, já velho, estava sendo investigado por corrupção. Nada relacionado ao que fez com Clarice, claro. Esses crimes da alma raramente chegam ao tribunal. Mas ver o nome dele manchado nos jornais foi como um sopro de justiça tardia. Eu não vibrei, não comemorei, só pensei. O tempo, mais cedo ou mais tarde, revela o que a gente tenta esconder. Já a dona Márcia, a mãe, partiu anos atrás. Fiquei sabendo pela própria Clarice que ela morreu pedindo perdão, chorando no leito, confessando que sabia de tudo e escolheu calar. Eu escutei isso com um aperto na garganta, porque no fundo, aquela mulher também foi prisioneira do próprio silêncio. Preferiu proteger o nome e o dinheiro do marido a proteger a filha. E morreu com essa culpa, talvez até mais pesada que a minha. Hoje, quando caminho pelo quintal do meu sítio, sinto o vento bater no rosto e penso em quantas vidas poderiam ter sido diferentes se, em vez de se calar, as pessoas falassem. A cozinheira espanhola, o jardineiro nordestino, o padre comprado, os vizinhos que fingiam não ver, todos eles foram tijolos no muro de silêncio que cercava Clarice. E eu, mesmo sem querer, também fui um tijolo,
Mas o que me consola é que, no fim, consegui ser também a rachadura nesse muro. Aquela rachadura que deixou a luz entrar. Muita gente me pergunta: Maria José, a senhora não se arrepende de não ter feito mais? Me arrependo sim. Arrependo todos os dias. Mas também aprendi que a vida da gente não é feita só do que deixamos de fazer. Ela também é feita das pequenas coisas que conseguimos. E acreditar em. Clarice, mesmo com medo, mesmo calada, foi a pequena chama que manteve a esperança acesa dentro dela. Agora, com quase 80 anos, eu sinto que posso partir em paz, porque sei que a minha história, por mais suja e dolorida, pode servir de aviso. Pode ser a voz que falta para alguém aí do outro lado da tela, que está me ouvindo agora, se levantar e dizer: chega de silêncio. Se isso acontecer, então tudo que vivi não foi em vão. Eu quero falar diretamente com você que está aqui me ouvindo até agora. Primeiro, quero agradecer por ter ficado comigo nessa estrada longa de lembranças. Cada minuto que você passou me escutando é como se fosse abraço. E eu quero te pedir, se essa história mexeu com seu coração, se você sentiu vontade de chorar, de refletir ou até de compartilhar, se inscreve aqui no canal. Não é por vaidade, não. É porque cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir que não estão sozinhas. E não para por aí. Todo mês, a gente faz sorteios para os inscritos que mais comentarem e deixarem o like. Mas só participa quem realmente estiver inscrito. Então não perde tempo. Aperta aí esse botão vermelho, ativa o sininho e deixa seu nome marcado nessa corrente de coragem. Agora, eu quero mais uma coisa de você. Conta sua história nos comentários. Não precisa ser igual à minha. Pode ser qualquer silêncio que você guardou e que te fez sofrer. Compartilha, porque quando a gente fala, a dor perde força. E talvez a sua história seja a luz que alguém precisa ler hoje. E por favor, me diz também, o que você aprendeu com esse vídeo? O que essa história te fez pensar sobre sua própria vida? Quero que os comentários virem uma roda de conversa, igual aquelas que eu fazia com minhas vizinhas, tomando café com bolo de fubá, porque cada voz importa, cada palavra tem valor. E se você gostou do que ouviu e quiser apoiar ainda mais, não esquece de deixar o like, porque é assim que o YouTube entende que essa mensagem merece ser espalhada. Quanto mais like, mais gente vai ter a chance de ouvir que o silêncio não precisa ser o fim da estrada. Eu encerro essa história com o coração aberto, desejando que você leve consigo a mensagem que me sustentou todos esses anos. Nunca subestime a força de uma palavra dita no momento certo. Às vezes basta dizer, eu acredito em você, para salvar uma vida inteira. Meu nome é Maria José, sou uma velha nordestina que um dia foi cozinheira numa casa grande e carregou por décadas um segredo pesado. Hoje, transformei esse segredo em voz. E se você também carrega algo dentro de você, não se cale, fale. Sua voz pode ser a salvação de alguém. Deus lhe abençoe.